Fala turma, tudo bem? Tá começando mais uma edição do FuteboraCast. E aí eu já começo fazendo aquele pedido que você já tá cansado de ouvir, mas eu não me importo, vou fazer de novo. Segue o Instagram do Futebora, o @SomosFutebora e se inscreve aqui no nosso canal, né? Pra conferir o Futebora nas ruas, Futebora no estádio e Futebora no estúdio aqui com o FuteboraCast. Então já compartilha esse conteúdo, coloca teu joinha, comenta, enfim, faz o que tu quiser, mas não se esquece de se inscrever aqui no canal do Futebora. Então, mais uma edição, como a gente costuma fazer aqui, um papo leve com informação, descontração, trazendo ex-jogadores, jogadores, torcedores, técnicos, né? E o cara que eu vou apresentar a partir de agora, nesse momento, é um cara que a torcida tricolor conhece bem. Pode-se dizer que é um cara que é ídolo da torcida tricolor, porque tem muita história com a camisa do Fortaleza e segue fazendo história agora em uma outra função, com uma outra missão. Então, tô falando dele, ó, Erandi, o Popó do PC? Ainda posso falar desse jeito? Ainda pode ser assim? Pode, eu acho que ficou uma marca, né? Com o torcedor, acho que todo torcedor que me conhece sempre comenta sobre o Popó do PC. Erandi, hoje tá com o quê? Já tá com 50 anos? Que isso, cara? Não, desculpa. Bem novinho, pô. Quanto? Ó, parece 49? aqui. 42. Próximo mês é 43. Ei, tá pertinho de chegar dos 43. Erandi, você jogou muita bola com a camisa do Fortaleza e outros clubes também. A gente vai falar bastante aqui da tua carreira, né, como jogador de futebol, mas eu já queria começar falando, iniciando esse papo, tocando no assunto técnico de futebol, porque agora recente, né, você conseguiu alcançou um objetivo muito bacana, algo que o futebol feminino do Fortaleza já vinha ali batendo na trave nos últimos anos, né, que era conquistar o acesso para a principal divisão do futebol brasileiro. Então saiu dessa Série A2 e no próximo ano vai disputar Elite. Então eu queria que tu falasse um pouco como é que foi esse trabalho. Você chegou em fevereiro de 2024, né? Não é isso? Então, pouco mais de um ano e conseguiu aí um feito e tanto que era esse acesso com as leoas, com as meninas do Fortaleza. Acho que Deus me abençoou, né? Pra estar nesse momento. Momento que eu acho que muito feliz por isso, né? Acho que como atleta também já vivi várias situações dessa, mas essa para mim também é muito especial. Porque é o futebol feminino. O futebol feminino eu não conhecia muito, né? Acho que o tempo que eu tô na frente de futebol feminino é 1 ano e 6 meses. Quando eu recebi o convite do Irlando, né? Pedi 10 minutos para ele, para mim conversar com minha esposa, para me dar essa posição. Ano passado bateu na trave, né? Acho que ano passado a gente quase conseguia. Mas graças a Deus esse ano a gente conseguiu entrar na história novamente do Fortaleza. Cara, e tu começou a trabalhar como nessa parte já de técnico, comissão técnica em 2021, foi mais ou menos isso? Ou foi antes? Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Foi pelo Caucaia, quando eu comecei a ser auxiliar do Roberto Carlos, naquela campanha que a gente foi vice-campeão cearense pelo Caucaia, né? Mas eu já tenho um trabalho como treinador mais voltado para a base, que é dentro do meu projeto que eu tenho, né? Acho que foi uma escola muito boa para mim. E como treinador, esse foi o meu primeiro trabalho ainda mais dentro do futebol feminino. E você disse que, enfim, teve o convite, olhou assim, diferente, não tinha tanto costume com o futebol feminino. Então, como é que foi aceitar esse convite? E o que é que tem de diferente em relação ao masculino? E de que forma tu pôde contribuir, né, com a experiência que tu tem dentro do futebol? Ano passado a gente teve um pouco mais de dificuldade de conter o grupo, né? Até porque também a gente trata de mulher, né? Eu não tinha essa experiência toda, fui adquirindo aos poucos. Mas esse ano não, esse ano foi diferente, né? Eu já conheci um pouco mais do futebol feminino. Acho que a nossa comissão, ela entendeu como é que é o futebol feminino. Do tempo, quem trabalha mais no futebol feminino tem o Ronaldinho e tem o Igor, né? Eu e o Marquinhos a gente chegou depois, né? Acho que o Felipe também já estava. Mas eu entendi como é mais o futebol feminino também, né? A gente foi montando um grupo, montou um grupo bom, um grupo que eu falava para elas que eu já trabalho em várias situações de grupo, né? Então eu queria saber como é que esse meu grupo ia reagir esse ano. E graças a Deus esse grupo reagiu muito bem, não tive nenhum tipo de problema até agora, graças a Deus. As meninas entenderam o processo que a gente queria, entendeu que o Fortaleza, para jogar no Fortaleza tem que ter muita vontade. E esse foi o espírito dos jogos que a gente teve decisão. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe.
Água mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Hora de falar do Mix Mateus, a rede de atacarejo que faz parte do coração de milhões de pessoas. E no Mix Mateus tem o Boteco Gelado. Passa no Boteco Gelado do Mix Mateus, porque é bola na rede e economia no copo. Aproveite! Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. E quando alcança o objetivo, assim, é a reação internamente que vocês têm, assim, qual foi o papo que tu, enfim, teve com essas meninas, tanto quando assumiu, né, que você já meio que deixou claro, tem que entender que para vestir essa camisa tem que ter raça, disposição, tem que querer, tem que ter aquela vontade. E depois, Erandi, qual foi o teu papo, assim, de dizer, ó, conseguimos, né, e já começar a alimentar a história do título, né, porque o acesso, o principal objetivo era o acesso, mas a competição não acabou, né, porque de repente, conquistou o acesso, vamos dar aquela relaxada, não. Pode chegar no título. Tem essa possibilidade, né? Seria um algo a mais. O futebol, a gente sabe que quando você conquista, ela vai ficar marcado, mas já passou, né? Eu acho que a ideia também, a gente sabe que a gente pode chegar ao título, a gente vai pegar um adversário difícil, que é o Botafogo, mas as meninas querem mais, né? Acho que a gente conversa, tem hora que eu fico até conversando com o Igor esses dias aí, Igor, a gente conseguiu, a gente subiu, porque foi uma coisa, não foi muito fácil, né? A gente estava com um peso muito grande para conquistar isso, até as próprias atletas. A gente sabia que não ia ser fácil e a gente conquistou. Mas a gente pode mais, né? Eu tenho falado com elas que a gente pode mais e a gente quer mais. E internamente, o que é conversado? Porque agora, aí o patamar sobe, né? Fortaleza sai de uma prateleira do futebol feminino e vai para outra. E a gente sabe que vai encarar os fortes times, né? Os principais times. E aí, isso requer o quê, Erandi? Mais trabalho com mais investimento. Então, já existe algo dentro do clube dizer, ó, vamos sentar, já existe um planejamento de dizer, não, se subir vai ter que aumentar isso, aquilo, a pegada é outra, como é que é? Assim, dentro do Fortaleza, principalmente, as coisas têm melhorado muito, né? Acho que as atletas profissionais, como o Sub-20, elas têm tudo, né, que o clube oferece. Tem uma academia boa, tem uma alimentação depois do treino, tem um lanche antes do treino, tem uma suplementação muito boa. Campo que eles estão dando pra gente também são os campos bons, que a gente treina dentro do CT. Então, assim, tem melhorado muito. Eu acho que a gente também sabe que a gente vai jogar 1-1, que não é fácil. Tendência que vai melhorar, né? Ainda não sentamos para resolver essa situação de planejamento do próximo ano, mas a gente sabe que tem que melhorar umas situações, sim. E qual foi a principal dificuldade que tu enfrentou nessa novidade que foi pra você, né? Nesse desafio novo, diferente, que é o futebol feminino? Eu acho que eu sou um cara que tem uma identidade muito forte, né? Acho que carrego isso dentro de mim. Então, quando eu cheguei, né, no primeiro instante, as meninas tomaram um susto, né? Elas falavam que eu era um cara muito preso, um cara que Sério olhava demais. sério demais e assim, ainda passava um medo para elas, né? Mas aos poucos elas foram conhecendo o Erandi, a pessoa que eu sou, né? Um cara que dentro do trabalho eu cobro bastante mesmo, isso é de mim. Dentro de campo eu cobro muito delas, mas depois a gente tem uma conversa boa e elas entenderam que tem que ser assim. Se elas tiveram essa impressão, quando o Erandi chegou pra acomodar o treino, pra acomodar o time, imagina se ela fosse se as meninas fossem ali na internet e colocasse Erandi ali, ó. Erandi e tal, jogador do Fortaleza. Tem umas que Aí colocaram. ia ver, ia conferir as imagens, as fotos do Erandi e ia dizer, eu tô indo embora, que o homem aqui é brabo. Porque isso aqui no meio de campo, quando jogava com Fortaleza, rapaz, olha, ó. A cara do abençoado aí, ó. O Erandi. Erandi, como é que é pra você, né? Como é que foi cearense e fazer história com a camisa de um dos principais times do nosso estado, que tem uma torcida enorme, apaixonada e, tipo, ficar tanto tempo, tantos anos, conquistar títulos, acessos. Então, de acesso a gente já sabe que o Erandi entende demais, porque foram dois acessos pelo Fortaleza da Série B para a Série A e agora conquistando esse acesso como técnico do futebol feminino. Acho que quando eu comecei a minha carreira no Fortaleza na base, né, lá atrás, a gente sabe que não era fácil. Isso o quê? 97, 98? 98, né, e depois seguido 99. E, então, assim, eu era um cara muito dedicado no dia a dia. Eu era sempre
quando era um treino de 8 km, eu sempre queria ser o primeiro. Tinha um cara que corria muito, que era o Renato na época. Sempre eu ficava em segundo. Quando ele não ia no treino, eu ganhava, né? Chegava em primeiro. Porque ele morava na praia, ele falava, pô, não tem como perder pra ti, né? Eu moro na praia, toda hora 8 km. Então, assim, valeu o esforço, né? Que o meu pai fazia. Muitas das vezes deixava de comer um lanche, me dava o dinheiro para dar passagem. Às vezes para eu não ir de bicicleta. Então, assim, e quando eu vesti essa camisa do Fortaleza, por ser torcedor, por morar num bairro que também tinha aquela rivalidade, era sempre para fazer o meu melhor. Acho que eu falo para todo mundo, falo para as meninas que quando você vestir a camisa do Fortaleza, pode ser em qualquer situação, você tem que fazer o seu melhor porque vale a pena, né? E a gente sabe que a responsabilidade é grande. Você disse aí que tinha essa rivalidade. Como é que foi pra ti jogar um clássico pela primeira vez, sabendo que era aquele jogo assim que para o estado e tu ia voltar ali pro bairro, de repente o torcedor do rival do Ceará ia soltar aquela piada e se fosse com vitória, o torcedor do Fortaleza ia te colocar nos braços. Como é que foi viver isso naquela época que já existia uma rivalidade enorme? Acho que para mim o melhor jogo que tem que se jogar é um clássico, né? Um clássico envolve o estado todo. Aí eu tinha que jogar por mim, pela torcida do Fortaleza, pela família, né? Pelo meu pai, pelas minhas irmãs, pela minha mãe que saía na rua, pelo vizinho que às vezes... No meu tempo não, porque no meu tempo a gente passou muito tempo sem perder pro Fortaleza. Às vezes, nesses clássicos agora, os caras soltam a bomba lá em cima da minha casa. E eu acho que estão descontando, né? Esse tempo aí, mas, se Deus quiser, domingo a gente vai ganhar esse clássico aí. Então, assim, eu acho que clássico é onde envolve tudo, você tem que dar o seu melhor, né? Eu acho que fazia até demais dentro de campo. A gente via na concentração, a gente via o torcedor andando de pé para ir para o estádio, então você tinha que fazer o seu máximo dentro de campo. Legal. Você fez parte de dois times, era de que marcou assim, né? Os dois times que a geração vitoriosa. 2002, aquele acesso da Série B para a Série A, que o Fortaleza foi vice-campeão, né? Ali e tal, perdeu para o Criciúma final, que era até um outro formato, regulamento, enfim, formou um timaço. É difícil bater o Fortaleza aqui dentro. E 2004, e também foi um outro acesso, né? Que é aquele gol. Você tava em 2004, né? Tava. Com aquele gol do Ronaldo Angelim e tal, Guaru Cruz e tal. Quais semelhanças e quais diferenças tinham aqueles dois times lá? O grupo de 2002 era mais unido, era um grupo mais fechado, né? Aquele grupo de 2002 é um grupo que eu levo para minha vida toda, porque a união a gente era muito grande. Terminava o treino, a gente ficava até 7h30, 8 horas conversando lá, porque era um grupo muito fechado. A gente concentrava no Pacheco, um hotel que era só os atletas, né? A Toninha que fazia a janta junto com o cozinheiro lá, o almoço, essas coisas. Esse grupo era diferente. Esse grupo que eu acho que foi o grupo que eu levo para minha vida toda, de toda a minha carreira, de 2002. O de 2004, não. O de 2004 já era um grupo mais... Acho que cada um mais na sua, né? Ficou uma galera de 2002, mas o de 2004 a gente perdeu o Rinaldo, perdeu o Lúcio, né? Que saíram antes. A gente trouxe uns atletas que não estavam correspondendo e, graças a Deus, o Zete soube saber escalar o time nesses jogos na reta final. Ele foi para um 3-5-2 também, que ele não gostava de jogar. A porcentagem do acesso era pequena e deu certo. E deu certo, né? A semana nossa foi boa e, graças a Deus, a gente conseguiu esse acesso em 2004. Mas a diferença de união, né, das brincadeiras, do querer, era grande. Até porque o de 2002 tinha muito cearense. Eu acho que era Jefferson, Chiquinho, Ronaldo Angelim, Marcão e eu. Aí tinha Sérgio. Era Kel e Dude. Kel e Dude e Juninho que se acabou... Cearense, né? Clodoaldo e Vinícius. Aí chegou o Finazzi depois, e a moçada da base também, tinha o Carlinhos, tinha o Coelho. Muitos da base também que compôs esse elenco de 2002. Cara, era um timaço, né? Nosso time era... Cruz formou porque ficou uma base muito boa do Ferdinando Teixeira, né? E quando o Ferdinando sai e entra o Cruz, ele só deu sequência no esquema que a gente tinha, que a gente jogava muito bem no 3-5-2. Saiu o Mário César e entrou o Marcão. Aí o time encaixou e deu liga. E você imaginava viver aquele garoto lá de 98, que foi pra base, com a dificuldade, enfim, que o pai dava ali o dinheiro, que dava o apoio e tal. Você imaginava viver tudo isso, chegar ao ponto de disputar uma Série A, né, pô? Você disputou Série A com a camisa do Fortaleza. Hoje o Fortaleza tá aí há alguns anos, sei lá, 7 anos já, eu acho que de forma consecutiva, de 2019 pra cá. Mas antes era algo que era muito difícil, né? Os times cearenses não conseguiam assim, subir
e manter aquela pegada na Série A? Fortaleza subiu ali em 2002, quando foi em 2003 jogou a Série A, mas caiu. Aí voltou em 2004, passou 2 anos, caiu e só foi retornar agora em 2019, né? Teve essa coisa da Série C e tal. Então, você imaginava viver tudo isso, Erandi? Tem hora que eu fico pensando, né? Ah. Ficava pensando, porra, tô aqui jogando Fortaleza, primeira divisão. Aí eu acho que depois eu fico pensando, é coisa de Deus, né? Um dia desse eu tava torcendo pelo Lúcio, né? O Rogerinho, o Toto, naquela moçada mais antiga, e há pouco tempo eu tava do lado deles. Então, assim, eu acho que foi Deus, né? Deus olhou pra mim no momento certo. Eu acho que, como eu tava na base, tinha machucado o tornozelo, acabei não participando do Campeonato Cearense Sub-17, fui pra uma seleção cearense onde teve interesse do Uniclinic, que o Fortaleza não me liberou, né? Aí faltou, eu acho que machucou um zagueiro, e o Ferdinando Teixeira pediu um zagueiro da base, eu acabei indo, e ele gostou, e eu não saí mais do profissional, né? Deu uma sequência muito boa. Um zagueiro que o Augusto não quis ficar no Fortaleza, e o Jorge Mota conta que o Ferdinando Teixeira queria um zagueiro. O Jorge Mota ia trazer um zagueiro, o Ferdinando falou que não precisava, porque já tinha um e era eu. Então, depois que eu entrei no time, não saí mais, né? Só dando sequência. Acho que não acomodei, né? Depois que eu cheguei no profissional, não acomodei. Passaram vários treinadores e eu sempre era titular na equipe. Legal. E você se transformou num cara assim, com essa imagem de ter um espírito de força, de raça, com a camisa do Fortaleza. O fato de ser cearense e já torcer por aquele clube, já tinha familiares que torciam ali no bairro, né? Enfim, você, como sempre deixou claro isso te ajudou? É diferente? Acaba que a vontade é diferente do que aquele cara que vem de fora e tal? Eu acho que sim, né? Eu acho que porque como a gente é daqui, a gente sabe o sofrimento do torcedor, né? No meu tempo, muitos torcedores não tinham condições para ir para um estádio, deixava de ajudar em casa para ir para os jogos, né? Próprios amigos meus comentavam sobre isso, e quando eu ia para dentro de campo era essa vontade, né? E quando eu perdia, doía, né? A gente ficava triste mesmo, não dava vontade de sair de casa, porque a derrota, ela dói, né? Até eu falo para as meninas que ano passado tinha uma cicatriz por não ter subido. E essa cicatriz, ela foi curada com esse acesso desse ano. Legal. E que bom que deu certo e que o futebol feminino, né, do Fortaleza aí, continue crescendo, né? Continue tendo mais investimentos e que continue dando realmente o valor devido, né? Essa importância para as meninas do Leão, né? As leoas, como a gente costuma chamar. Agora, eu comecei aqui o podcast, o Futebolacast, falando da história do Popó do PC. Como é que surgiu isso? Vem cá, conta aí pra gente. Muita gente que não sabe. O Popó do PC, por quê? Acho que pelos clássicos, né, que eu jogava, pelos jogos que a gente tinha muito tumulto, tinha muita briga, e sempre eu estava envolvido nessas confusões. Acho que Então, era de girou mais gostava por de causa disso. brigar. Gostava? Eu não gostava de levar desaforo para casa, não, né? A gente sempre resolvia lá dentro de campo lá, e naquele tempo podia, né? Hoje não dá mais para fazer o que a gente fazia antes, não. E o que é que o Erandi fazia antes? Como era do dia de classe que começava ali o empurra-empurra? Aquele empurra-empurra, mas não ficava só no empurra-empurra, né? A gente saía com um negócio a mais, né? Quem que batia mais, Erandi ou o Dude? Eu acho que eu batia mais. Do que o Dude? Que o Dude. Mas o Dude batia também, não batia? O Dude era cruel também, gostava do tornozelo. Ah, é? Cara, tu teve essa fase boa, né? No Fortaleza de vários anos, ao ponto de deixar o Fortaleza e atraiu olhar de um time, né? Que, principalmente na época, era maior, né? A gente sabe da grandeza que tem o Atlético Paranaense, né? Um clube que forma muitos jogadores, um clube grande no nosso futebol. Como é que foi a experiência de ter ido pro Atlético Paranaense? Você jogou também muitos jogos, né? Lá no Atlético. Não foi só foi lá, não deu certo, voltou. Foi uma passagem, assim. Como é que foi essa experiência de sair daqui pro Atlético Paranaense? E eu creio que naquela época era muito mais difícil do que hoje, né? Você chamar a atenção, cearense, jogando aqui no futebol cearense, chamar a atenção de um clube lá daquele eixo, né? Eu tive a primeira experiência em 2001, né? Em 2001 fui lá, foi na época que o Atlético foi campeão, participei da campanha do time que foi campeão, junto com o Pires, né? O Pires saiu junto, a gente foi em 2001, aí eu retornei. Mas em 2006 eu já estava mais experiente, né? Já tinha uma bagagem mais, já cheguei com mais, vamos dizer, com moral. Não cheguei tão tímido como eu cheguei da primeira vez,
né? Por jogar uma Série A, por ser capitão do Fortaleza em 2005 também, né? Até brinco com todo mundo que eu recebi uma proposta também do Internacional, um pré-contrato. Acabei escolher o Atlético porque eu já conhecia o Atlético, né? E o Inter, campeão da Libertadores, campeão mundial. As minhas escolhas sempre foi boa, mas as coisas de Deus, né? Eu acho que valeu a experiência lá no Atlético, um clube bom também, que tive uma passagem muito boa por lá. Na época eu trabalhei com os técnicos lá, assim, de elenco, quem era que tinha naqueles times lá do Atlético? Eu Assim, trabalhei com o César, tinha o Paulo Rink também, que jogou na Alemanha, né? Como atleta, tinha o Alex Mineiro, né? Peguei também o Clebson um tempo em 2001, o Gabiru também. Já em 2006 o Gabiru ainda estava lá. Como treinador, trabalhei lá com o Vadão, o Tonho Lopes, Ney Franco e Geninho e o Lota Matheus. O Lota Matheus foi rápido, né? A passagem dele lá, porque tinha que resolver uns problemas e acabou saindo antes. Entendi. Tu falou aí de 2005, o capitão. 2005 foi um ano que marcou muito, né? Pra torcida do Fortaleza, pro clube. Foi uma Série A muito legal. O time quase consegue uma vaga para a Sul-Americana, diferente de 2003, que foi rebaixado. 2005 não. E aqui dentro de casa, quem chegava sofria com o Fortaleza, né? Porque o Fortaleza pegou times, enfim, considerados favoritos e venceu. E também foi um time que, pra você, marcou, porque era o Lúcio Rinaldo jogando demais, o Bosco, enfim, era difícil fazer gol no Bosco. O que é que tu lembra ali daquele time? Porque o time era muito bom, nosso time 2005. Era um time que tinha muita qualidade, né? Meio de campo tinha o Mazil Lima, que estava numa fase muito boa. Tinha o Hernani, né? Lima, que sempre, bem lembrado. O Hernani também, um volante que tinha. Aí tinha o Dude também, né? O ataque tinha o Fumagalli, o Lúcio, o Rinaldo, né? Era um grupo que a gente tinha, um grupo também que... Tinha, acho que era Alex Alex Afonso, né, também. Aí tinha o Amaral pelo lado direito, Amaral começando ainda no Fortaleza. Tinha o Giba, tinha o Marquinhos também, que tinha uma passagem muito boa pelo Palmeiras. E a nossa zaga, o Alan e o Angelim, né? E o goleiro Bosco. Acho que o nosso grupo era um grupo bom, a campanha que a gente fez. Jogando no Castelão, a gente jogava de igual para igual mesmo, podia ser qualquer equipe, as equipes consideradas grandes dentro do Castelão, a gente ganhou todos. E de técnico, só foi o melhor? Se é que eu posso perguntar isso, se é que existe isso, né? Quem foi o melhor? De repente, o cara que você mais gostou de trabalhar no Fortaleza? Eu sempre me dei muito bem com todos os treinadores que eu trabalhei, né? Nunca tive problema. Porque às vezes quando você sai do time, né? O problema é o treinador. Eu nunca olhei para esse lado, não. O problema era eu. Então eu tinha que treinar mais e melhorar mais. Mas eu vou ficar com o Ferdinando Teixeira, porque foi um cara que me colocou para jogar, um cara que me ensinou muita coisa, né? A gente brinca que até na hora de almoçar a gente fazia aquele morrão, ele chegava, não, vai lá, coloca um pouquinho, depois tu vai lá de novo, coloca um pouquinho. E foi um cara que me ajudou muito, né? Na minha infância também, me ensinou a ser homem, né? Acho que, acima de tudo, ele sempre me dava um conselho depois do treino. Eu lembro que um dia eu cheguei atrasado de bicicleta, estava chovendo, esperando a chuva passar. E falei para ele, né? Professor, não deu para me vir porque eu venho de bicicleta, estava esperando a chuva passar e acabei me atrasando. Ele falou, filho, você está falando a verdade, conheço a sua história, pega o material, venha treinar. E outra coisa, não desista nunca, sempre faça o seu melhor. Então, assim, foi um cara que me ajudou muito no começo da minha carreira. Mas trabalhei com vários treinadores também que me ajudou, né? Esses dias agora estive lá no CT de São Paulo. E o Zete, que é um cara super 10, um cara que também me ajudou muito, né? E todos os treinadores, né? O próprio Hélio dos Anjos, o Vadão também no tempo que eu estive lá. Então, assim, eu tirei um pouquinho de cada um, mas o Ferdinando Teixeira foi um cara que foi, pra mim, o cara que me ajudou bastante. E que era a cara do Fortaleza, né? O Ferdinando, assim, né? Pra mim, era um técnico que era a cara do Fortaleza naquela época, né? Vinha, saía, depois, quando precisava, o Ferdinando tava na área de novo. Até na Série C, o Ferdinando chegou, acho que em 2010. Foi o primeiro ano do Fortaleza na Série C. Se não me falha a memória, acho que o Ferdinando ainda chegou a treinar o Fortaleza. Enfim, era um cara que tinha essa identificação enorme. Eu conversei recente com o Bechara e o Jefferson, eles relembraram que situações passadas, né, do quanto mudou a estrutura do Fortaleza. Você mais do que ninguém também pode comentar sobre isso, Eradi, porque você tá lá dentro, né? Você tem acesso ali direto, né, como técnico agora das meninas. Como é que é para você enxergar enfim, parar e pensar, aquele Fortaleza lá da década de 90, quando eu iniciei na base, 2000 subi pro profissional,
eu encontrar isso aqui hoje. E o que é mais legal, que eu acho, é você chegar no PC e encontrar funcionários que ainda estão lá até hoje. Da época que tu jogava. Isso, sei lá, porra, quantos anos? Faz aí as contas? De 2000 pra cá? Então, é muito tempo. Então, como é que é tu viver isso? Eu acho que tu acaba revivendo. A cada vez que tu entra no PC, tu lembra um pouquinho da época que tu chegava pro treino. Por mais que fisicamente lá esteja tudo diferente. Acho que Fortaleza hoje é outro mundo, né, de estrutura. A gente, quando treinava no profissional mesmo, a gente tinha um murinho assim, tinha um alambrado que o torcedor passava para dentro, né? Teve um tempo que um dia a gente não estava tão bem na competição, o torcedor invadiu lá, tinha uns cachorros, tinha uns gatos lá, e o Ferdinando com raiva porque tinha abrido o portão para o torcedor fazer aquela cobrança, né? Hoje não, hoje a gente chega lá, a estrutura do Fortaleza, vamos dizer que ela não deve nada mais a nenhum Outro clube, né? outro clube aqui do nosso país. Acho que a diretoria, né, que está lá há muito tempo, fez isso aí. Até a própria base hoje, a estrutura da base, ela é outro mundo, né? A base lá hoje, academia do Fortaleza hoje na base, se você chegar lá, é uma equipe de uma Série A. Né? Os campos também, a estrutura de alimento. Acho que hoje o atleta no Fortaleza da base, ele faz café da manhã, tem um almoço, tem um lanche da tarde, janta, ainda tem uma ceia. Então, no meu tempo, não tinha nada disso, não. Mas hoje o Fortaleza, a estrutura do Fortaleza é muito grande, né? Acho que quando eu lembro de um lance que até a gente brinca, o Igor, que o PC estava lotado e a gente no coletivo, o Igor, porra, dá uma juntada em mim, que o torcedor vê que eu tô querendo. Aí eu peguei o Igor na lateral ali, joguei ele longe, caiu em cima de um formigueiro bem grandão lá. Isso no treino. Isso no treino, ele saiu tirando a camisa, eu falei, que foi, meu? Porra, tu me deu uma porrada e ainda caiu no formigueiro, cara. Então assim, hoje lá não tem isso mais, né? Não tem mais. O gramado lá é a mesma coisa do Castelão, o gramado do centro de treinamento lá do Fortaleza, academia, a rouparia lá. Um dia eu fui lá, eita, sexta, que rouparia é essa? Ele, moleque, mudou muito. A cozinheira também, no tempo que eu tava lá, ainda tá lá, Neidinho. Tem uma galera aqui do meu tempo que estão todos lá ainda no Fortaleza. Vamos lá, quem é essa galera? Tu lembra de cabeça que tu falou Neidinho? Eu sei que tem Toinha, tem Sexta, tem Cícero, vai. Tem o Cícero, tem eu chamo ele de Odivan, o cara que cuida do campo lá, né? Eu chamo ele de Odivan. Tem a Dona Fátima também, que ainda tá lá. Tem o nome dela, que eu esqueci aqui, o nome dela aqui. A Lourdes também tá lá. Então, assim, a galera do meu tempo, acho que tá uns 80%, 90% lá ainda. É mesmo, de funcionários, né? Funcionário. Mas aqui tem mais lá é a Toninha, né? Aquele suco de melancia dela lá. De manga também, né? Não, ela só faz de melancia. Conhecida. O suco dela, uma vez eu cheguei, eu vou contar essa história. Fui lá fazer uma entrada ao vivo com o Marcelo Paes, no tempo da pandemia, e aí era a volta do torcedor e tal. Aí foi falar de venda de ingresso, aí ela ofereceu água lá. Quer água, presidente? Aí ofereceu água e perguntou se eu queria água. E disse, eu quero suco de manga. Rapaz, ela me xingou, viu? Tu conhece a Toinha quando ela quer falar. Ela fala mesmo, não tem jeito não. Ela fala mesmo. E hoje, Erandi, acompanhando o futebol, assim, não só o Fortaleza, mas por ter sido jogador de futebol, eu creio que o Erandi ali num momento livre, em casa, liga ali a TV, vai pro celular, pro computador, enfim, gosta de acompanhar, de estudar também o futebol. Já vou entrar nessa parte do estudo do futebol. Mas falando de acompanhar, como é que você enxerga hoje, analisa o futebol brasileiro e pegando principalmente aqui o futebol cearense? Mudou muita coisa da tua época, assim? O futebol mesmo jogado, tô falando de estrutura, de que, porque tem fisioterapeuta, fisiologista, analista, não. Dentro de campo, assim, é mais bonito, tá pior? O que é que tu enxerga? Eu acho que taticamente o futebol está muito tático, né? Eu acho que todo mundo ataca e todo mundo passa da linha da bola. Uma equipe defende e a outra ataca. Aí volta o meio de campo, todo mundo aquele assim. No nosso tempo não tinha isso não. A gente ficava no mano a mano. Era um jogo mais bonito de ser jogado. Hoje eu analiso o futebol assim. É muita força e muita velocidade, né? E esquema tático. A galera forma uma linha de 4-3-3, um 5-4-1. Então, assim, eu analiso o futebol dessa forma. Um time ataca, um defende. Aí o outro vai atacar e o outro defende.
Às vezes que tem a questão da velocidade, né? Que tem os espaços, uma equipe e outra acha os espaços para atacar. Mas o futebol hoje ele ficou uma coisa muito, acho que muito tático. Sim. Analisa assim, que do meio de campo, uma equipe defende. Né? E tem hora que uma equipe marca pressão, a outra meio campo. Então, assim, não ficou aquele futebol alegre que a gente jogava antigamente, não. É, Futebol mudou. de muita força e velocidade. É. Eu analiso isso. E hoje o físico tem que... Tem. Acho que Tem a que parte física hoje ela é fundamental num atleta. E estudar o futebol? O que é que o Erandi tem feito para evoluir, para se aprimorar durante esse tempo que você olhou e disse assim, não, agora a minha vida vai ser essa, a minha carreira vai ser como técnico e eu preciso ter sucesso nisso? Eu fiz o curso, né? A gente tem que fazer um curso aí na CBF, fiz o curso agora recente. Mas eu acho que o dia a dia é mais assistindo jogos. Né? A gente assiste os jogos, em cima do que você vê, você tem a sua ideia de trabalho. Né? Acho que às vezes fica um caderninho lá, sai uma jogada, eu vejo a questão de espaço, anoto e tento pôr em prática. E o mais importante é você estar assistindo jogos todo dia. Entendi. E buscando, né? Esse buscando. Conhecimento, assim, diariamente, né? Diariamente. Às vezes é porque a gente não tem tempo de acompanhar uma situação ou outra, mas quando a gente tem tempo, eu vou sempre no sub-20, porque o Léo tem uma ideia da mesma coisa do profissional e a gente vai lá assistir um pouco do treino para ver o que tem de diferente. Entendi. Legal, cara. Conversar com ex-jogador de futebol é muito legal justamente por conta de você entender as diferenças, né? Como você falou, no meu tempo o jogo era mais assim, hoje enfim, assado. E o torcedor, ele, quando vê um ex-jogador, vê muita coisa assim na cabeça dele. Quem tá assistindo aqui vai olhar pro Erandi e vai dizer, pô, o Erandi, eu lembro do jogo que o Erandi fez isso. Eu lembro do jogo que o Erandi fez aquilo. Pô, eu lembro que o primeiro jogo que eu fui, o Erandi tava lá e ele fez assim, assado. Eu lembro dele desse título. O Erandi deve ter muita história boa de bastidores para contar, que viveu no Fortaleza, né? Com tanta galera assim da resenha, né? Porque tinha o Clodoaldo que ganhou o Brasil. Clodoaldo naquela época ganhou o Brasil com a musiquinha lá, o terror, Clodoaldo é matador. E aparecia muita coisa do Clodoaldo extra-campo, né? O cara era um fenômeno dentro de campo, acho craques que você pode falar muito bem disso no treinamento, que o Clodoaldo fazia coisas absurdas durante o jogo. Então, enfim, e tinha uma outra turma muito boa que você trabalhou, conviveu em treinos, concentrações, viagens. Então, o que é que o Erandi pode relembrar assim, de uma história legal que você viveu em tantos jogos com a camisa do Fortaleza? Acho que foram mais de 300 jogos com a camisa tricolor. Acho que Clodoaldo, o cara falar do Clodoaldo, a qualidade que o Clodoaldo tinha não, acho que ainda tem quando ele vai jogar uns 40 aí, a gente vê sempre. Que pode, né? Se você para pra pensar assim, ele um absurdo. sempre ainda tá fazendo os gols. Eu brinco pras meninas, né, que às vezes ele passa lá e só, tá vendo aquele baixinho ali? Aquilo ali é um dos melhores jogadores que teve aqui no Fortaleza, que a qualidade dele eu acho que vai demorar um pouco no nosso estado, porque eu acompanho uma base e não vejo nenhum com o talento que o Clodoaldo tem. Mas a gente tem muita história, né? História que o Ferdinando conta aí, que o Ferdinando é uma graça. O Clodoaldo uma vez saiu. E acabaram ele sabendo, né? A gente estava na decisão do campeonato estadual. Aí reuniu todo mundo, ele começou a falar aí com o seu Clodoaldo. Tá abrindo outra lá em Natal. Quando acabar o campeonato, pega a torneirinha e coloca na sua boca, nego velho. E eu não vou dizer quem falou, não. E tinha um cara que saía com o Clodoaldo, que era fone, né? Ele falou, eu não vou falar quem foi que falou, não. E acabou imitando o cara. E todo mundo começou a dar risada lá e entendeu que era o cara. Eu acho que Mazinho Lima era um cara também que brincava muito no dia a dia, nas concentrações. Um cara fera também. E eu acho que o Angelim eu vivi 5 anos com o Angelim nessa concentração. O Angelim Muito tempo. era um cara que eu jogava muito gamão com ele, né? E um dia a gente tava todo mundo na concentração lá, sentado, e um cheiro ruim, mano. Cheiro ruim, a gente, pô, que cheiro é esse aqui? Quando era a chinela do Angelim, que ele tinha molhado, era de couro. Eita, o chulé desgraçado. Ele, bicho, a minha chinela, jogou a chinela, foi longe e ficou descalço na concentração, velho. Tem umas coisas do futebol que a gente viveu que eu acho que não vai viver mais, não. Eu falo pra todo mundo que eu vivi o melhor do futebol.
Mas por que você fala isso? Pelos momentos, né? E hoje não se vê mais essa... É difícil ter essa Eu resenha? acho que não tem, não. Não tem mais do que a gente conviveu, não. Eu vivi com futebol gostoso, futebol que o torcedor ia lá. E eu tinha um torcedor que ele gostava muito de mim. Toda vez que começava o jogo no PVzinho ali, ele começava a me esculambar. Ah. Eu falei, será que eu fiz mal esse cara, mano? Eu sei que eu acabei ficando amigo dele. Toda vez que eu não começava o jogo, eu já ia lá do lado do PV lá. Pra conversar e deixar ele calmo. Pra ele deixar ele calmo. Aí pronto, nunca mais ele falou, né? E o cheirinho ali do churrasquinho que tinha ali no PVzinho, eu falei pras meninas que no Fortaleza, o primeiro jogo meu na base foi no PV, o segundo no profissional foi no PV, meu primeiro título foi no PV, quando eu voltei do Atlético, o primeiro jogo foi no PV e agora eu conquistei o acesso no futebol feminino no PV, né? PVzinho faz bem para Andy. PVzinho faz bem pra mim. PVzinho Então, era bom. Naquela época, se fosse pra escolher jogar no Castelão, no PV, era PV? Era o PV. Por quê? Porque o torcedor estava mais próximo. Né? Quando a gente jogou contra o Jundiaí, o jogo poderia ser no Castelão. Né? Só que aí todo mundo se reuniu e a gente pediu para jogar no PVzinho, porque a nossa campanha foi toda dentro do PV. E contra o Jundiaí, a gente estava perdendo de 2-0. Quando a gente voltou no intervalo, com 10 minutos, a gente já tinha empatado o jogo do Clodoaldo. E um Vinícius sofreu o pênalti. Foi 2-2, né? Foi 2-2. O Clodoaldo sofreu um pênalti, acho que fez um gol, foi do Clodoaldo, e o outro foi do Vinícius de pênalti. 2-2, mas a compensação do primeiro jogo lá foi 6? Essa história é boa, porque a gente em 2001, a gente foi jogar contra o Manaus, o Angelim ia fazer o gol, o cara derrubou o Angelim. Aí foi pênalti. Aí o Finazzi falou, dá bem que tu sofreu o pênalti. Dá bem que tu sofreu o pênalti, porque senão tu ia errar o gol. O Finazzi bateu o pênalti e perdeu. Aí a gente foi jogar contra o Jundiaí e tal, pá. Aí o Finazzi machucou. O jogo tava 0-0, machucou o Finazzi. O Clodoaldo entrou. O Clodoaldo fez 3 gols, deu passo pra 3, a gente ganhou de 6-1. Nós estamos lá no 11, quando é fã, o Angelim levanta. Ei, tá bem que tu machucou, que aí entrou o Clodoaldo. Do nada ele gritou e todo mundo começou a dar risada lá. Do Angelim, né? Enfim, era uma resenha que era sadia, né? Saudável, que todo mundo ali se entendia, como você falou desse grupo de 2002, né? Que era um grupo muito unido, né? Muito unido e dentro de campo se resolvia, sabia muito bem o que fazer. Se for pra... Sei que você conquistou títulos, né? Títulos cearenses, em cima do rival e tal, aquela coisa toda. Mas se for pra destacar aqui um momento especial, assim, um título, uma conquista, assim, qual você destacaria? Foi esse acesso de 2002? Esse acesso de 2002. Esse foi vice-brasileiro, perdeu pro Criciúma. Eu acho que a questão da gente ter perdido uma situação do título foi mais a nossa semana, né? Na semana a gente ganhou o jogo aqui de 2-0, né? A gente ganhou o jogo de 2-0 e a nossa semana não foi tão boa porque tinha determinado uma situação e acabou não se cumprindo, né? E isso magoou muito o grupo, né? O grupo ficou chato. Era bicho. Quando a gente foi jogar lá e a expulsão do Chiquinho foi logo, né? E choveu muito naquele dia. Muita chuva lá no Heriberto Rios. A confusão, aquela porra toda. E a chuva acho que atrapalhou o nosso time também. A gente perdeu o Juninho muito rápido, né? Porque o Juninho vinha fazendo um campeonato muito bom e com a expulsão do Chiquinho. Acho que a gente merecia o título pela campanha que a gente fez, pelo grupo que a gente tinha formado, pela união que a gente tinha. Acho que o grupo merecia esse título, mas não deu. Valeu a pena só o acesso, né? Cara, e que briga foi aquela? Lá no jogo lá? Sim, começou porque o Vinícius deu 2 bufetes, como a gente costuma falar, 2 bufetes lá no Juca e o Erandi deu bufete em quem? E pior que a confusão começou por causa de mim. Ah. A bola sobrou pra mim, o Santos, depois eu joguei até com ele no ABC. Aí eu cheguei chutando ele com bola, com tudo, e começou. Aí o Juca brigou lá, discutiu com o Vinícius, e o Vinícius acabou acertando aquele soco lá nele. Acho que começou um tumulto lá. Eu acho que eu briguei mais foi com o Cametá, um zagueiro que tinha lá no Criciúma, que ele era folgado pra caralho. Mas o jogo em si já eu levei um soco tão grande aqui, mano, na bola aérea lá que teve lá, o cara me deu um murro lá, eu acho que é de Jair, de Javan, alguma coisa assim. E o Paulo César era o árbitro, ele viu, ele falou, eu não tô vendo nada. Ele falou, desse dentro, tá vendo nada. Eu falei, beleza. Aí pronto, passei o jogo ficou todinho, puto. Aí eu fiquei esperando a minha hora, né, a oportunidade, e acabei pegando o cara errado. Mas o resto foi só confusão o jogo lá. A gente entrou no estádio já teve a guerra, semana de guerra, o volante que tinha deles lá, passou a semana todinha tumultuando, mandou o torcedor invadir lá na hora lá e aquela coisa toda.
Mas no jogo de volta a gente teve a troca para ele. Fiquei marcando ele aqui na volta, a gente... Porra, já passou. Eu falei, passou não, eu lembro que você tá mandando torcida. Isso pela Série A, né? Na Série A já, na Série A no PVzinho. A gente pegou ele na volta aqui, eu e o Dude, a gente sempre ficava guardando né? coisas. Marcava, guardava ali do coração, depois soltava todo o rancor, todo o ódio, toda a raiva aí desses jogos de futebol. Erandi, o que é que o Fortaleza representa pra ti? Acho, cara, o Fortaleza representa, acho que minha vida, assim, em termos de adolescência, né, juventude, de adulto, né? Fortaleza me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu só tenho gratidão por tudo, né? Torcedor do Fortaleza, diretoria, e por vestir essa camisa, né? Acho que sou muito grato ao Fortaleza por isso. Né? E voltar ao Fortaleza novamente como treinador de futebol feminino, fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. E eu acho que a minha vida, né? Minha vida, porque foi onde eu comecei tudo, né? Foi onde eu pude dar uma casa pro meu pai, né? Ajudar minha família, ajudar muita pessoa. Então, acho que sou muito grato ao Fortaleza por tudo. Cara, e tu tinha não sei se ainda tem, né? O projeto. Você trabalhou com projeto aí com meninos, com base, muito ali no futsal também, né? Eu já fui para um evento de futsal que encontrei lá você sendo homenageado, enfim, pela conquista com os meninos. Acho que até teu filho também joga, Ele né? jogava futsal. Jogava futsal. Então, ainda existe esse projeto? Como é que tá, Erdi? Tá, a gente tem um projeto lá, né? Projeto Semear? Semear, projeto Semear. A gente já tem há 15 anos já esse projeto, tem ajudado bastante garotos, né? Muitos garotos se destacando dentro do projeto, indo para Fortaleza, para as outras equipes aí. E só te interrompendo, onde é que funciona? Como é que é? Qual bairro? Como foi que surgiu essa ideia? A partir de que ponto você olhou e disse, não, quero trabalhar com essa garotada? Começou quando eu vinha de férias, né? Tava o Ezequiel para ficar brincando com os meninos lá e acabou juntando 1, 2, 3, 4, 5, quando dá fé. Já tava cheio de meninos e passava minhas férias e eu montei esse projeto junto com um colega. E acabei dando continuidade, né? E como eu tava já quase parando de jogar mesmo e mantive com um amigo meu, depois veio o Amaral ajudar esse projeto e até hoje a gente tem feito esse projeto lá dentro do bairro que fica entre o Conjunto Ceará e Genibaú. Né? Então a gente tem até de 7 até 15 anos, os meninos que vão se destacando, a gente vai mostrando para nossas equipes que tem aqui no nosso estado. E ser técnico? Como é que foi, assim, se alguém te ajudou, tu disse, não, eu quero ser isso, por que decidiu ser técnico? Né? Tem gente que deixa o futebol, vai ser técnico, né? Quer continuar dentro do mundo da bola, do universo futebol, ou vai diretoria, ou não quer saber também de futebol. Às vezes o cara, enfim, monta uma loja, abre um ponto comercial e vai viver de outra coisa, né? Então, na maioria dos casos, o cara continua dentro do futebol, mas por que na função de técnico? Eu acho que sempre quando eu tinha um desejo dentro de mim, quando eu parar de jogar, eu tinha que parar mesmo, perder a vontade. E o Fernando Teixeira lá atrás, ele ensinou que quando você perdesse um friozinho na barriga, é porque estava na hora de você parar de jogar. E o projeto em si, ele me deu essa experiência muito boa, né? Porque como eu era o treinador dos meninos, eu jogava, né? Jogava e depois eu ia dar treino para os meninos, né? Porque quando eu estava no Caucaia, no Ferroviário, que foi já no final da minha carreira, eu dava treino para os meninos e comecei a gostar de dar treino para os meninos, né? Aquela coisa toda. E quando a gente começou a despontar mesmo dentro do estado, que foi campeão cearense, o projeto, né? Eu era o treinador de futsal e depois eu fui dando sequência. E quando eu parei de jogar, o Oliveira perguntou por que eu não dava continuidade no Caucaia. Eu disse, não, eu tinha que me preparar primeiro para mim, mesmo tendo uma experiência com os meninos, né? Mas é diferente uma coisa do profissional. Total. Aí eu disse, não, Oliveira, eu primeiro tenho que ser um auxiliar para depois ser treinador. Então, assim, aí eu fui trabalhar com o Vladimir, né? Na época, trabalhar com o Vladimir. O Vladimir saiu, eu assumi em 2 jogos com o Caucaia. Depois o Roberto Carlos veio, fiquei trabalhando com o Roberto, que o Roberto também tinha sido meu treinador lá no Horizonte na época.
comecei um trabalho com ele e depois fiquei dentro do meu projeto, né? Acho que a gente, dentro do projeto, foi campeão manjadinho, sub-11, né? E vi que o trabalho que eu fazia, os meninos entendiam, o negócio foi andando e foi onde eu recebi o convite para vir para o futebol feminino, né? Que é totalmente diferente do masculino. Mas pensei 2 vezes e acabei aceitando esse convite e graças a Deus estou dando um fruto agora com esse acesso. Miguel, coloca aqui na tela pra gente a foto do Erandi passando instrução. O Erandi técnico de futebol, não é o Erandi jogador ali em 2002, 2003. Tá aí, ó. O Erandi passando a instrução. Tem até uma igualzinha, ó, igual a prancheta aqui, o quadro que tem aqui atrás do Erandi aqui no estúdio do futebol. Até a marca é a mesma, eu não tô fazendo propaganda não, porque realmente é igual. Erandi, o dia a dia, como é que é? Assim, treino 2 períodos, 1 período, é algo bem semelhante, bem parecido com o futebol profissional masculino, assim, a questão do tratamento e da rotina? É a mesma coisa do futebol masculino. Ah. A gente tem lá o dia a dia de trabalho, a gente passa os vídeos dos jogos do adversário que a gente vai encontrar, o trabalho em si, academia, tudo é a mesma bem coisa. profissional, Tudo né? profissional, é a mesma coisa, não tem segredo não. E assim, a coisa que eu tenho levado muito para minha vida é que Deus tem me abençoado, né? No jogo passado, eu coloquei uma atacante, a Kemi, né? Uma menina que vinha de uma pressão muito grande do ano passado também, e graças a Deus coloquei ela e ela acabou fazendo o gol que com o empate aqui a gente conseguiu o nosso acesso, né? E às vezes a leitura de jogo ela é muito importante. E, graças a Deus, Deus tem me caminhado muito bem a questão da leitura de jogos, né? Juntamente com a minha comissão. A gente tem uma comissão muito boa. E graças a Deus, saber escolher a sua comissão é importante também, porque ela tem que E a entender. comissão do Erandi? Minha comissão hoje é o Igor, o meu auxiliar, né? Vou falar do meu roupeiro, que é o André, que eu brinco com todo mundo lá, que ele é o meu auxiliar, o roupeiro. Que é um cara que eu converso bastante, né? Um cara que conversa O muito Igor bem é o Igor do lado do Bechara. o Igor, o Bechara é você que tá falando, ele vai ficar com raiva essa história aí. Eu tava viajando recente, eu encontrei o Igor no aeroporto. Acho que você tava, só que devia estar em outro ponto lá do aeroporto. Eu encontrei ele lá com algumas meninas. E o Marquinhos é o preparador físico, o Felipe é o preparador de goleiro e o Alisson é o analista que a gente tem lá também, né? Aí tem o supervisor do futebol feminino, que é o Olavo, juntamente com o Ayrton, que é o coordenador geral do futebol feminino. E ter um cara da bola ali, que também jogou, que é experiente aqui, por sinal jogava muito o Igor, né? Enfim, eu particularmente gostava do Igor em campo. Ajuda? Facilita o trabalho? Sim, até porque ele me ajudou muito, porque como eu não conhecia o futebol feminino, ele foi um cara que... Ele já vinha, né, nesse processo. Já vem nesse processo, né, do futebol feminino. Então, assim, foi um cara que eu aprendi muito com ele, né? Porque ele é um cara mais tranquilo, eu não. Mesmo sendo no futebol feminino, a cobrança que eu tenho no dia a dia com elas é a mesma coisa com o masculino. Mas tem que ser, não tem? Tem que sim, eu acho que elas gostam também, sabe? Uma coisa do futebol feminino, elas gostam de treinar muito, né? Em vez de quando eu tenho uma discussãozinha com o meu preparador físico, que o preparador físico quer acabar o treino ali antes e ela pede mais e eu acabo... Tem hora que o treino lá acaba às 6 horas, porque elas gostam de treinar muito. E tem cearenses, muitas cearenses nesse elenco? Tem a Kemi, que é cearense, tem a Leide, né, a Natalinha, que é um símbolo dentro do Fortaleza, que dá desde o começo lá. Eu já fiz uma reportagem com ela lá na... do Calcaia, né? Acho que é Calcaia. Né? E tem outras meninas que compõem o elenco lá, que veio da base, que tá lá. Legal, e tem uma história muito legal lá, a Natália, né? Que, enfim, povos indígenas, então já bati um papo com a Natália, assim, que foi muito legal conhecer de perto a história dela, né? E que legal, nem sabia que ela continuava ainda no elenco, porque realmente faz um tempo, né? Acho que desde o Fortaleza começou a investir, olhar pro futebol feminino, entrar em Campeonato Brasileiro, que a Natália faz parte, né? E é titular na equipe, né? Eu falo pra todo mundo que a Natalinha é um atleta que a nota dela sempre é 8 para mais, nunca é 7, sempre 8. Ela regular, mantém. Ela se doa muito nos jogos, né? No treinamento também. Eu acho que ela é uma peça fundamental hoje no meu esquema tático. Dá para chegar nesse título? Tá, acho que dá. Eu acho que o grupo sabe do potencial que tem, onde pode chegar.
Acho que não é difícil. Acho que a gente sabe que conquistou um feito histórico dentro do Fortaleza, mas a gente pode mais. E a semana que a gente vai começar os trabalhos é conversar e entender elas que elas podem mais. Botafogo, né? Na semifinal, como a gente já falou aqui nesse papo, né? Então, a gente já fica na torcida, né? Para que realmente, eu sei que as meninas estão aí nesse processo de um pouco mais de descanso, o principal objetivo foi conquistado, mas que legal, Irandi, seria poder finalizar isso com título, né? Também eu sei que a obrigação era o acesso, mas se vier esse título, vai ficar ainda mais na história, né? Eu acho que sim, principalmente pro treinador, né? O treinador, para as atletas também, né? Acho que a gente fez história dentro do clube, mas a história pode ser mais bonita ainda, sangrando com o título. O título. Então a gente fica realmente na torcida para que tudo dê certo aí com o Erandi, com as meninas do Fortaleza nessa reta final de campeonato brasileiro. Eu te perguntei qual foi a principal dificuldade, mas qual foi o diferencial desse grupo ter chegado e alcançado o objetivo, ter feito diferente dos outros, que estavam ali, ó, batendo na trave, e a diretoria, acho que existia essa cobrança por parte da diretoria, né? Porque se está colocando o time, se está investindo, quer ver um resultado. Dessa vez, o resultado chegou. Acho que a união delas. A união, a fé. Acho que acreditar em Deus também. Eu acho que esse foi o ponto fundamental desse grupo. Ano passado, o grupo que eu peguei dificilmente tinha uma reunião entre elas. Esse ano não, esse ano foi diferente. Elas focaram que ia dar certo, né? A conversa que a gente teve lá atrás, de um sonho, né? Um sonho que elas entenderam a ideia, um sonho meu, né? Um sonho do diretor, um sonho da nossa família de conquistar esse acesso. Mas acima de tudo, eu acho que Deus olhou para esse grupo e disse que esse grupo tinha que fazer história, e esse grupo fez história, né? Acho que esse grupo é diferente dos que eu trabalhei. Esse grupo eu vou falar para você que é o grupo de 2002, quando eu jogava. Sério? Né? Sério. Porque todos os jogos a gente se reunia antes dos jogos, né? E tinha o Mazinho, era um cara que puxava a reunião e todos os atletas iam. Até o Clodoaldo ia, que era difícil ir. Quando demorava, o Vinícius, vai lá pegar o Clodoaldo e não vem não. O Vinícius, o capitão do time, ele tinha que vir. Então, assim, esse grupo pela união, acho que pela fé e acreditar em Deus, acima de tudo, Deus olhou para esse grupo aí e disse que não, é vocês que merecem fazer história. Massa. E preparou uma história bonita, né? Eu acho que PVzinho com torcedor lotado. Ano passado, o primeiro jogo nosso foi aqui no CT, né? Com o portão fechado. E o jogo foi fora. Né? E acho que esse ano valeu esperar por esse ano, porque esse ano foi diferente. Que bom que deu certo. E por que o Clodoaldo não gostava das reuniões? Aí eu não sei. Mas ele tava, mas ele tinha que ir. O Clodoaldo, todo mundo tinha que ir. O Clodoaldo, Arandi, era um cara que, por mais errado, essa é uma pergunta, por mais errado que ele estivesse ali dentro do elenco, com as coisas que ele fazia, né, que a gente sabe, mas não dava pra sentir raiva? Não tinha como sentir raiva? Ou tinha alguém do elenco que ficava puto, pô, tô aqui, enfim, fazendo o meu corretamente, e o Clodô assim e tal, com essa questão de disciplina, que é algo que no futebol existe até hoje, enfim, de alguns, né? Mas dava pra sentir raiva do baixinho? Como é que era? Você falou que o grupo era muito unido, até nesse sentido mesmo, e alguém tentava ajudar, em alguns momentos levava mais a brincadeira, mas em outros tentava ajudar ali a situação? O Clodoaldo só fazia mal a ele mesmo. A gente sempre comentava que ele chegava no PC, fazia o trabalho dele, depois ele saía. Se ele chegar aqui, ele dá um oi aqui e já volta, porque é o jeito dele. Né? Até no começo do campeonato ele estava afastado. E foi os jogadores, né? O nosso grupo em si que... Isso 2002? Isso 2002. Esse grupo mesmo que montou ele, que pediu para que ele voltasse, né? O Clodoaldo é um cara que, porra, o problema dele era ele mesmo. Fazia mal a ele. E foi o cara que foi fundamental na nossa conquista. Porque todos os jogos dentro do PV eram um pênalti e uma expulsão que ele cavava. E um gol que ele fazia. Então, assim, o extra-campo dele, o mal ele só fazia ele, mas o talento dele era diferente. Era diferente. Às vezes a gente ia cobrar dele, ele só deitava lá e disse assim, deixa eu descansar, amanhã vocês cobram de mim. Ele ia lá e resolvia, né?
Mas era um cara pontual no dia de treinamento. Em 2002, ele nunca chegou atrasado nos treinamentos, sempre no horário, tudo certinho. Então, foi um cara que foi fundamental para essa conquista em 2002. E nesse dia, sabia fazer gol, sabia? É diferente, né? Em 2000, e a gente tem uma história em 2005. Ah. 2005, a gente ia jogar contra o Ceará. Daí, o treinador, se eu não me engano, Dorival, tinha saído. E quem assumiu o time era o Toninho Cecílio. Toninho Cecílio assumiu nesse jogo. E o Ribamar foi no Presidente, foi Ribamar na- Bezerra. O Ribamar Bezerra foi no hotel. Ele foi no hotel, né? Na concentração. E daí ele foi falando a característica de cada um, né? Porra, Arandir, presta atenção pra não ser expulso. Dude, porra, tem que marcar aqui mais, não sei o quê. Angelim. E saiu, né? E nisso tava eu, Dude, Chiquinho, o Angelim, eu, Chiquinho, Dude e o Angelim. Eu acho que tava nós 4. Ele falou, e agora? Quem que eu coloco? Eu falei, coloca o Clodoaldo, pô. Mas ele não tá com condição de jogar, ele não vai aguentar. Eu falei, quem tem que marcar pra ele sou eu e o Dude. Bota ele pra jogar. Ele pode colocar? Eu falei, coloca o Clodoaldo pra jogar. O Clodoaldo deu um passe e fez o gol no clássico e a gente acabou ganhando na semifinal. Então, assim... Tinha estrela, né? Tinha estrela. Talento, estrela. No PV, o Fernando Teixeira poupou o time todo titular, só levou o Clodoaldo no banco. A gente ia para um jogo, não tô lembrado se era o jogo da Copa do Brasil, ele colocou só o Clodoaldo no banco. O jogo tá 0x0, o jogo 0x0, 0x0, a torcida começa a cantar a música dele no PV. Aí o Fernando Teixeira pega ele, coloca ele, e ele fez o gol da vitória. A gente acabou ganhando o jogo de 1x0 no clássico, no PV. Então, assim, ele tinha muita estrela. No próprio gol contra o São Paulo. Do Cima do Sérgio. Não, aquilo ali é um absurdo, né? Aquilo ali não existe. Assim, o Fran, na época, o Fran era o massagista, né? E tinha o Igor que tava no banco. Aí o Fran era assim. O Fran gostava da resenha. Aí quando ele falava pros meninos, ó, quando eu fizer assim, Igor é tu. Quando eu fizer um pouquinho mais, é o Clodoaldo. Aí ele fazia assim, aí o Igor corria, ele, não, é o outro. Aí o Espinosa chama ele, né? Valdir Espinosa. O Espinosa E eu lembro chama que ele. naquele jogo, o estádio inteiro tava pedindo o Clodoaldo, o Clodoaldo. Castelão lotado. Enfim, e logo depois aquele time do São Paulo foi campeão do mundo, campeão em do cima mundo. do Liverpool. E eu lembro que a manchete, não lembro de qual jornal, no outro dia era a voz do povo é a voz de Deus, que a galera pediu o Clodoaldo e ele Aí entrou e o decidiu. A torcida começa a gritar o nome dele e corre o Clodoaldo. Aí o Fran fala que ele tá ali perto ali, o Espinosa fala assim pra ele, ó, vai lá, faz o que a torcida tá pedindo. Mais nada, só isso. Aí ele acaba, entra, faz o gol. Que era o que a torcida queria. Era o que a E um torcida gol queria. que só quem faz é quem conhece muito de futebol. O problema É quem tem talento. O problema é que no jogo contra o Botafogo, o homem só se apresentou 2 dias depois. Que era o jogo que Era o valia a jogo que valia vaga na na Sul-Americana. Sul-Americana, né? 2 dias depois do 2 jogo? dias depois do jogo. Eu acho que foi 2 dias ou foi 3. Já tinha acabado o campeonato, pô. Era o último jogo. Aquele do São Paulo foi a penúltima rodada, né? Que deu o Fortaleza ficou vivo ali pela briga por uma vaga na Sul-Americana e acabou perdendo pro Botafogo, né? Não, mas a gente ia jogar com o Botafogo fora. Então, O último jogo no Castelão. não, o último jogo foi esse. E o último do Castelão. No Castelão. Mas Aí o tinha último jogo do campeonato Era o foi contra o Botafogo. Botafogo. Contra o Botafogo. Foi lá no Rio e tal. Enfim, e o Botafogo acabou ganhando e o Fortaleza não conseguiu, fez um excelente campeonato, mas ficou sem a vaga para a Copa Sul-Americana. Então o Arandir viveu muitas histórias, viveu muita coisa com a camisa do Fortaleza. E quando você fala, Arandir, que viveu o melhor do futebol, que hoje não tem mais isso, eu acho que tem muito a ver com isso aqui, ó, do celular. Hoje a gente vê, cara, o time vai viajar. O que a gente vê muito no... Cada jogador na sua, no celular. Algumas pessoas, tipo, técnicos de futebol, conversando com técnico de futebol fora ali, sei lá, encontra em algum canto e a gente conversa, tem técnico que diz assim, que ele prefere no dia do jogo, chegar já bem próximo, pronto, o Wagner Mancini foi o que me falou isso, que ele gosta de deixar o time para chegar já mais perto da hora do jogo no estádio, porque se ele se chega 2 horas antes, como muitos times, o cara vai perder o foco no jogo, porque ele vai chegar lá no vestiário, vai sentar e antes de se arrumar para fazer o aquecimento, ele vai ficar ali, ó, no celular, vendo a rede social, mandando mensagem pro amigo, pra alguém e tal.
Então ele preferia chegar já bem próximo, porque é justamente para o cara já chegar em cima de ter que colocar o uniforme, ir pro aquecimento e ficar ali focado no jogo. Então eu acho que hoje o cara fica muito tanto na concentração, acho que cada um deve ficar ali no seu celular. Antes não, os caras se reuniam, não tinha essa coisa do celular. Era o quê? O baralho, o dominó, ping-pong, sinuca. Então os caras ficavam ali reunidos no quarto, brincando, tirando aquela resenha, aí no quarto do outro, para fazer uma brincadeira, fazer uma pegadinha, aquela coisa toda. Então eu acho que vai muito por isso, né? Quando você fala que viveu o melhor do futebol. Em 2002, o Jorge Mota, ele dava uma premiação pra galera do sinuca, a galera do baralho e a galera do ping-pong. Quem ganhasse. Quem ganhasse. O campeão ganhava um dinheiro lá, uma camisa, ele sempre fazia isso. Mas é isso mesmo, cara. O futebol acabou a resenha, acabou as brincadeiras que a gente tinha no dia a dia, né? Acho que às vezes termina o treino, todo mundo quer ir logo tomar banho, quer ir logo pra casa, né? É. Eu vejo dessa forma, mas até o dia de jogo, né, a cobrança do torcedor, até a cobrança do torcedor mudou. Eu falo pra todo mundo que... Mudou também? Mudou, acho que com 20 minutos tinha um tal do Raça, sabe? Esses dias eu tava comentando, pô, tinha um tal do Raça que a torcida gritava muito e a gente era doido que contratasse ele. Eu vou pro estádio, eu nem vejo mais. Eu nunca vi uma torcida gritando Raça, Raça. São poucos jogos que eu acho que quando eu vou, nunca vi. Quando o time tá ruim, a torcida começava. A gente, no jogo contra o Paulista, a gente tava perdendo o jogo 2-0, a torcida acho que com 20 minutos já tava gritando o nome do Raça, tal do Raça, Raça, Raça. Mas era legal isso aí. A cobrança do torcedor, a gente se motivava mais dentro de campo para correr mais, para mudar o resultado. Teu último ano foi 2008, do Fortaleza? Foi, 2008, meu último ano. 2008 foi campeão cearense, né? 2008, Fortaleza? Foi. Campeão cearense. Tava na Série B, que fez aquele campeonato. Jogou a Série B? Joguei. Jogou a Série B. A campanha não foi lutando contra o rebaixamento. Porque a gente perdeu muito jogador, né, mano? A gente perdeu o Simão, que vinha um campeonato muito bom, a gente perdeu o Márcio Azevedo, perdeu o Romulo. Paulo Zidoro também machucou e a galera que vinha aí não contribuiu muito para que a gente pudesse ter uma campanha boa dentro do brasileiro. Né? Tem um atacante, o Ney Paraíba, que veio contratado, jogou 2 jogos, o último jogo dele, mas os 2 últimos jogos dele foi o melhor do campeonato, porque foi um cara que representou muito para nós. O Oswaldo estava naquele surgido, né, também? Fez o gol contra o Bragantino. Em 2008 foi uma coisa que só Deus mesmo livrou a gente. Porque o Bahia ia jogar contra o Marília. Acho que era Bahia e Marília. E se o Marília ganhasse, a gente já estava praticamente rebaixado. Porque o Marília ia pegar o Ceará em casa, né? Aí o Bahia, e era o treinador do Bahia, era o Fernando Teixeira. O Bahia estava perdendo o jogo de 1-0 com um jogador a menos, aos 45 minutos. Aos 46, o Bahia empata o jogo e eu acho que, eu não me lembro se foi empate ou foi a vitória, que a gente saiu dentro da concentração, a gente saiu comemorando. A gente estava lá em Bragança, que a gente ia jogar contra o Bragantino. Aí todo mundo saiu comemorando. A gente vai pro jogo contra o Bragantino precisando ganhar para depender de nós no jogo na última rodada. Aí eu dei o passe pro Oswaldo, o Oswaldo fez o gol e a gente se retrancou lá atrás e o Thiago fez 2 milagres lá e a gente acabou escapando. Thiago Cardoso. E o Ney Paraíba, um dos melhores jogadores em campo. Massa. E Thiago Cardoso, goleiraço, né? E o nosso time, aquele time... Eu lembro que no jogo que a gente ia viajar para Bragança, tinha o Adailton, só que o Adailton também estava sentindo muita pressão. Que é o que tinha vindo da base. O Adailton, o atacante. O atacante. Estava sentindo muita pressão do torcedor, né? E o Piscizinho, todo o treino nosso era lotado. Eu digo para todo mundo que hoje é muito mais. Todo treino lá era um jogo para você. Eu ainda cheguei a pegar uma época que... o torcedor ia lá, se tu errasse um passe, um cruzamento, os caras xingavam lá, aquelas coisas todas. E o Pisci tava lotado. Eu chego no Heriberto da Cunha, porque se a gente colocar no papel, os melhores conquistas do Fortaleza sempre foi no 3-5-2. Né? 3-5-2, o Fortaleza ganhou tudo quando era 3-5-2. Eu falei para ele, coloca o 3-5-2. Ele falou, eu vou colocar quem? Eu falei, coloca o Zé Love, que foi até pro Santos, e coloca o Ney Paraíba. Ele falou, você tá doido, não tem como fazer isso não. Aí, deu um tempinho, ele me chamou e falou, e na lateral? Simão. Aí ele colocou o Preto, o Juninho e o Gaúcho. O Simão, e eu acho que o Márcio Azevedo tinha saído, ele botou o Eusébio. Meio de campo formou eu, o Rogério
e o Zé Love. E colocou o Oswaldo e o Ney Paraíba. Ney Paraíba. Aí o Ney Paraíba no coletivo faz 2 gols. A torcida foi uma loucura. Começou a gritar o nome dele. Aí ele olhou pra mim, ele falou, acho que tu tá certo. Porque ele tem uma vozinha assim, né? Aí vamos pro jogo. O Ney, melhor jogador em campo e tal. O Ney, porra, a história do Ney chegou aqui ganhando R$3.000, R$2.000 de empresário, ele R$1.000, não tinha nada. Os caras roubaram ele chorando lá pra nós. E nós tínhamos uma caixinha que a gente acabou de, pegando essa caixinha que a gente tinha, jogando, distribuindo pra galera que era de fora, né? Porque também a nossa situação, a gente estava com mais de 3 meses, eu acho que na época, sem receber, né? E acabou no jogo contra o Brasiliense, o Ney Paraíba fazendo gol e um dos melhores na partida. E depois dali o Ney Paraíba, graças a Deus, pegou uns contratos bons aí e resolveu a vida dele. Lembro, Ney Paraíba, cabeludinho, né? É. Cabeludinho. Ney Paraíba, foi decisivo ali naquela reta final. Cara, que legal manter esse papo com você, Arandi, a gente relembrar, né, coisas do futebol. Tenho certeza que muita gente vai se identificar. Eu tava naquele jogo de 2008, eu tava lá no Acesso 2002, eu tava lá no gol do Angelim, que o Arandi tava ali naquele jogo e tal. Então, muito legal. Te agradeço demais, assim, por ter aceitado o convite, por estar aqui batendo esse papo. Desejo boa sorte, né, nessa sua nova missão, nova trajetória aí como técnico de futebol, trabalhando no futebol feminino. Eu acho que já deu muito certo, né, porque se o acesso era o principal objetivo nessa temporada, o acesso já foi conquistado, que vem o título e se não der certo, tudo bem, e que próximo ano possa formar um grande time para disputar, né, frente a frente com os outros times, os fortes times que a gente tem aí no futebol brasileiro. Tem presente pro Arandi? Olha aqui, chegando a sacolinha com presente aqui do Futebora Cast para você, Arandi. Vamos deixar aqui o autógrafo também do Arandi? E a bola do Futebora. A bola é sua. Pode pegar na bola, Arandi, e dar o seu autógrafo. Faz teu nome, Arandi. Faz teu nome. É o Popó do Psi. Como era a música, Arandi? Como é? Canta. Faltou cantar. Vai. O Arandi é o Popó do Psi. Cara, eu que agradeço o convite, né? Acho que voltar aqui, relembrar um pouco da minha história como jogador, né? E falar um pouco dessa conquista do futebol feminino. A gente sabe que, às vezes, o futebol feminino não é tão valorizado, né, como o masculino, mas também é importante vocês dar essa força também pro futebol feminino, porque com a ajuda de vocês, a tendência é do futebol feminino crescer também. Acho que quem está lá no dia a dia sabe a luta dessas meninas. Cada uma tem uma história, né, desde criança para chegar a um profissional. E eu fico feliz quando elas chegam para mim e agradecem pelo trabalho que eu venho fazendo com elas. E esperar que a gente possa dar continuidade e fazer grandes campanhas, né? A gente também não pode só parar aqui. Como o acesso já foi conquistado, graças a Deus, tira um peso muito grande. Acho que ainda não deu tempo nem de comemorar, de cair a ficha ainda, porque foi uma conquista muito importante para mim. E gratidão a todos vocês. Valeu, Arandi. Brigadão aí pelo papo. Mais uma vez te desejar tudo de bom, sucesso, que Deus abençoe essa caminhada, os objetivos que você tem pela frente. Então, turma, foi assim, ó. Papo com o Arandi, legal demais, muita história para contar. É um dos grandes nomes, né, da história do futebol cearense. E já fica aqui, ó, o meu agradecimento a você que acompanhou esse papo do canal do Futebora. Então, ó, segue a rede social, Instagram, @SomosFutebora, se inscreve aqui no canal e se gostou, curtiu, ó, manda um joinha, compartilha, comenta e em breve tem mais papo aqui no Futebora no Estúdio com o Futebora Cast. Valeu, galera, um cheiro pra todo mundo. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande, a gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Hora de falar do Mix Mateus, a rede de atacarejo que faz parte do coração de milhões de pessoas. E no Mix Mateus tem o Boteco Gelado. Passa no Boteco Gelado do Mix Mateus, porque é bola na rede e economia no copo. Aproveite! Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo.